E o Flamengo, por força do contrato, foi obrigado a pagar 29 milhões de reais e comprar mais uma porcentagem do atacante. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da negociação aberta entre a diretoria do Mengão e o Pedro para a renovação de contrato do Camisa 9. Vou falar da negociação que está acontecendo entre Santos e os empresários para vender a partida entre Flamengo e Santos para São Luís do Maranhão e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, uma sexta-feira movimentada, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, humildemente, eu queria pedir a você, meu camarada, minha camarada, você não paga absolutamente nada. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like ajuda demais o nosso trabalho, seu like ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando o like aí para poder ajudar no nosso trabalho. Deixa eu começar o vídeo já falando sobre essa negociação que está acontecendo entre o grupo de empresários que levou o jogo do Flamengo ontem para São Luís do Maranhão e o Santos, para que a partida entre Flamengo e Santos seja disputada lá no Castelão. Partida essa pelo Campeonato Brasileiro que deve acontecer depois do Super Mundial. A única incógnita para se fechar ou não essa negociação é a presença do Neymar no jogo. Acho que caso o Neymar ele vá para o jogo, o valor será de 5 milhões de reais, o valor que o Santos vai receber pela partida. Caso ele não vá, é 3 milhões de reais. É basicamente isso. Óbvio que um Flamengo e Santos no Castelão vai parar a cidade. Flamengo e Botafogo já parou a cidade de madrugada. Agora você imagina um Flamengo e Santos com o Neymar jogando. Aquilo ali vai ficar interditado, mas vai ser um jogo bacana aí durante o Campeonato Brasileiro e o Mengão tendo mais uma oportunidade de voltar para São Luís do Maranhão. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que vai se desenrolar essa negociação, mas é fato que ela está acontecendo. Por falar em negociação acontecendo, antes de eu falar da compra desse atacante que o Flamengo teve que desembolsar 29 milhões de reais, deixa eu falar sobre a negociação com o Pedro. Isso porque a informação que o Vene soltou ainda agora, que o Nottingham Forest está interessado na contratação do Pedro. E, muito por conta disso, o Flamengo já iniciou uma conversa para renovar o contrato do jogador, que tem assinado com o Flamengo até 2027. É basicamente o seguinte, quando o Pedro fez o contrato dele, fez um contrato de 5 anos até 27 e tal, acabou que o tempo foi passando e o contrato ele foi ficando um pouco defasado. Antes do Pedro ter a lesão no joelho, já havia uma conversa ali entre o Pedro e os empresários dele e a diretoria do Flamengo para que se renovasse o contrato do jogador. Porém, infelizmente veio a lesão, ele ficou esse tempo todo parado e agora ele está voltando e está jogando muita bola, o Pedro, assim, um jogador que, vou ser honesto para vocês, tem hora que eu fico com medo, assim, ele faz alguns movimentos, ele faz algumas coisas, assim, meu Deus do céu, vai acabar machucando de novo, porque não pode estar fazendo isso voltando, e o cara, ele sempre entrega mais, ele sempre está entregando mais. Eu estava conversando com o médico do Flamengo, e o médico falou assim, cara, a gente pedia pro Pedro chegar aqui, o Pedro chegava aqui. A gente pedia para ele chegar, ele sempre chegava a mais, assim, ele sempre entregava mais do que os médicos pediam. Então, por exemplo, no domingo teve Flamengo e Corinthians, o Pedro titular, eu falei, meu Deus, o Pedro já titular e tal, e ele entrou, jogou, não sentiu nada. Segundo ele, só sentiu cãibra, que também é normal, fez 2 gols. Então, agora o Flamengo vai reabrir a negociação para poder discutir uma renovação de contrato com o Camisa 9. E os jogadores como o Pedro, assim, jogador raro, referência na área, que resolve, você não pode nem dar mole, pensar em perder, nem
pensar em dar uma oportunidade para alguém chegar e fazer uma proposta e levar o jogador. Como eu disse, o Nottingham da Inglaterra está interessado na contratação do Pedro e o Flamengo já trabalha na renovação do contrato do jogador para poder estender ainda mais esse vínculo, que até o momento é até 2027. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do atacante que o Flamengo precisou pagar 29 milhões de reais para comprar mais uma porcentagem dele, totalizando 53 milhões de reais toda a negociação. Acontece que na cláusula de compra do Gonzalo Plata havia uma minutagem, que se ele cumprisse essa minutagem, o Flamengo teria que pagar comprar, na verdade, né, 50% dos direitos do jogador. O Flamengo, que na ocasião que comprou o atleta, havia comprado 40% por 24 milhões de reais. Agora, o Flamengo compra 50% dele por 29 milhões de reais, totalizando 53 milhões de reais toda a operação. Então, assim, só para eu explicar a vocês, para ficar bem claro, porque ficou muito confuso esse negócio de porcentagem de dinheiro. Vamos lá. O Flamengo, quando comprou o Gonzalo Plata, pagou 24 milhões de reais por 40% dele. Beleza, então o Flamengo tinha 40 e o time lá permanecia com uma outra porcentagem. Havia uma cláusula no contrato que dizia assim, olha, se ele jogar tantos minutos, o Flamengo fica obrigado a comprar mais 50% dos direitos dele. Ele atingiu essa meta. E aí, quando atingiu a meta de minutagem, o Flamengo teve que comprar agora mais 50% dos direitos dele, que vai dar no total 29 milhões de reais. E aí o Flamengo agora passa a ter 90% dos direitos do Gonzalo Plata, jogador equatoriano aí, atacante do Flamengo, que fez uma boa partida ontem contra o Botafogo da Paraíba. Falando ainda sobre essa situação específica do Gonzalo Plata, o Flamengo agora é dono de maior parte do passe do jogador. Bom, vamos mudar o assunto. Está marcado para a próxima segunda-feira a visitação do torcedor rubro-negro à Taça do Super Mundial. Ela vai chegar aqui no Brasil, já está no Brasil, na verdade, está no Botafogo, chegou hoje, né, dia 2, aqui no Brasil, aí o Botafogo está fazendo ações com ela sai do Botafogo e vai para o Flamengo na próxima segunda-feira. Segunda e terça, ela vai estar à disposição da torcida do Flamengo de 11 às 8 na segunda e de 9 da manhã às 8 na terça. Se você é sócio torcedor, você não paga nada, é só ir lá na sede da Gávea e ver a taça. Se você não é sócio torcedor e também não é sócio do clube, para sócio do clube e para sócio torcedor, não paga nada. Se você não é sócio torcedor e nem sócio do clube, aí você paga uma taxa de R$40 para poder entrar e ver a taça do Super Mundial de Clubes que vai estar exposta na Gávea nesta segunda e nesta terça-feira. Cara, é um momento único, né? Já começa a entrar esse clima de Super Mundial e tal, e agora, a partir de semana que vem, vai estar faltando menos de um mês para esse Super Mundial. Falar em Super Mundial, antes disso, tem Flamengo e Cruzeiro no próximo domingo e o técnico Felipe Luiz já começa hoje a preparar a equipe para essa partida. O Flamengo vai ter apenas 2 treinos, tem o treino de hoje e o treino de amanhã. Amanhã, 4 horas da tarde, o Flamengo já embarca sentido Belo Horizonte para poder se preparar e jogar nessa partida contra o Cruzeiro. Vale lembrar que é um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo é o líder do Brasileirão, então é importante ganhar essa partida, é importante jogar esse jogo sério no Mineirão contra o Cruzeiro e vencer esse jogo vai ser importante demais. O Vasco enfrenta no mesmo domingo o Palmeiras, né, 4 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Então tem Vasco e Palmeiras em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e tem Flamengo e Cruzeiro em Minas Gerais, aí às 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Então é importante a gente ficar de olho nesse jogo aqui do Vasco e Palmeiras. Deixa eu ver em que lugar que o Vasco está na tabela. O Vasco está em 11º com 7 pontos. Se o Vasco ganhar do Palmeiras, o Vasco vai para 10 pontos. Poderia chegar até no G4 ali, dependendo de como ficasse Fluminense, Cruzeiro, Internacional e Botafogo. Mas se o Vasco ganha do Palmeiras, e aí segura o Palmeiras, a gente está com 14, se ganhar a gente vai a 17. Não é um pior dos mundos o Vasco ganhar do Palmeiras, não. Se bem que um empate aqui também seria bom. O Vasco ia para 11, o Palmeiras ia para 14, a gente ganhando ia para 17, abria 3 pontos dele, e o Bragantino é quem pode